Bem, meus irmãos, boa noite a todos que chegaram aqui, sejam bem-vindos para estar nesse ambiente tão precioso. Nós estamos desfrutando também, de fora somos visitantes aqui, então que os visitantes sejam em casa também, são bem-vindos para estar na reunião do povo de Deus aqui em Arame. Nós estamos nesses dias pensando no ambiente de uma igreja local que Lucas escreve. Estava olhando 25 anos depois do Pentecoste, 25 anos aproximadamente, Lucas está escrevendo o capítulo 20 de Atos, 20 anos depois daqueles primeiros dias da igreja. Então pensamos que 20 anos não é um tempo tão longo. E aqueles irmãos estavam recebendo instruções apostólicas. Os dias ainda era o dia dos apóstolos e profetas. É muito precioso a gente poder olhar e ver as Escrituras sendo guia, luz, só as Escrituras. Sermos guiados pela fonte divina. Todas as coisas que nós praticamos nas reuniões do povo de Deus, nós deveríamos perguntar se elas têm fundamento nas Escrituras, se elas têm apoio das Escrituras. A importância disso. Porque muitas coisas não vão resistir ao fogo do juízo, não do juízo de condenação, do tribunal de Cristo. Elas são talvez bonitas, fazem bem aos ouvidos, aos olhos, mas elas serão como madeira, feno, palha, não irão resistir ao fogo, não irão subsistir. Nós vamos pensar, estamos pensando na igreja de Troade, olhando agora para dentro dela e vendo um funcionamento. Eu quero usar, eu disse aos irmãos a minha imaginação, mas quero olhar. Nós estamos olhando um dia especial que uma igreja tem uma visita. Paulo chegou naquela ilha para visitar aqueles irmãos. Eu não vou dizer que foi avisados, mas foi uma visita. Algo que, uma surpresa. Aqueles irmãos viajavam por aquelas igrejas locais, eram conhecidos delas, trabalharam pregando o evangelho, e Deus plantou igrejas, então eles eram conhecidos, e chegaram ali. Então esse ambiente agora, que quero pensar nessa noite, é o ambiente da igreja local, no seu dia a dia, a relação dos servos, nesse ambiente. Vamos pensar, vamos ler Atos capítulo 20, mais uma vez, e vamos então continuar nossos pensamentos. No primeiro dia da semana, capítulo 20, verso 7, perdão. No primeiro dia da semana se ajuntaram os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinando-se sobre ele e abraçando, disse: não os perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, e ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados.
Nós vamos ficar com essa parte aqui, confiar no Senhor para nos ajudar, para nos instruir, para que possamos receber edificação. Amém. Nós olhamos ao longo de Atos, igrejas locais sendo plantadas. Falamos que Paulo ficou um período em Corinto, 1 ano e 6 meses, ensinando as Escrituras, dando instrução. Não havia aquela pressa, não havia, eu diria, aquela pressa de estabelecer algo que não tivesse ainda em condição de continuar. Paulo passou 3 anos em Éfeso, 2 anos pregando. Se você olhar no livro de Atos, você vai ver que são 3 anos ensinando. E o Senhor Deus plantou uma igreja em Éfeso, firme, sólida. O Senhor plantou igrejas, como plantou em Antioquia, Corinto. E nós olhamos então aquelas igrejas plantadas. Elas estavam unidas unicamente pela comunhão do mesmo Senhor. Irmãos, não existe, vou insistir mais uma vez, não existe uma igreja sede. Não existe uma igreja que tenha domínio sobre as demais igrejas. Uma igreja local, seja ela pequena, em número. Eu vou falar 2 ou 3, como o Senhor Jesus falou. Reunidos em meu nome, debaixo da minha autoridade. Ele é o centro. É dele, ele é o cabeça. E essa expressão, irmãos, reunidos em meu nome, eu queria destacar algo importante para nós. Não é qualquer reunião que nós podemos dizer que há um grupo ali reunido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há 2 promessas da sua presença. Em Mateus 28 nós temos a promessa, após a ressurreição, aquela grande comissão, ele chamando e enviando, Mateus 28, e o Senhor, depois de enviá-los com aqueles mandamentos, que eles iriam pregar o Evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura, ele expressa assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença é a presença diária com todos nós, diariamente. Ele está conosco todos os dias. Mateus 18:20 é uma promessa dada à igreja, reunidos em meu nome, reunidos para obedecer a minha palavra. O Senhor, depois de ter subido ao céu, olhem comigo, capítulo 1 de Atos, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 1 também, para a gente contextualizar. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Essa palavrinha, ter dado mandamentos. Falamos ontem que Paulo foi levado para o deserto da Arábia para aprender do Senhor as instruções que ele vai ensinar doutrinariamente falando. Paulo foi o apóstolo, se nós podemos dizer, mais privilegiado, os outros também, mas ele ensinou os fundamentos mais do que os outros acerca da igreja. E quando nós falamos de fundamentos, são fundamentos que não podem ser removidos, não podem ser tirados, porque o capricho de alguém acha que deve ser diferente. Então Paulo ensinou essas verdades,
Ele ficou com o Senhor, como os demais ficaram. Mandamentos. Então nós olhamos essas duas promessas distintas, reunidos em meu nome. Nós estamos numa reunião que o Senhor Jesus Cristo prometeu estar no meio, presente. O seu Espírito Santo, enviado dos altos céus, para guiar esse ajuntamento do povo de Deus. Irmãos, ao longo de Atos, nós vamos olhando Atos do Espírito Santo. Por favor, leia comigo rapidamente. Nós vamos ler algo aqui. Queria falar primeiramente Atos capítulo 15, verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus, para ver como estão. Na tradução atualizada, eu gosto da expressão, para ver como passa. Como estão passando. Não era uma ida para falar, para tomar a parte ministerial. É para sentar entre os santos, para ouvir os irmãos, para ter apreciação de ouvir outros. É muito importante isso, irmãos. Nós temos em mente que nós precisamos ouvir outros irmãos. Nós estamos ouvindo acerca dos dons espirituais. E como nós vamos conhecer os dons espirituais? Ouvindo. Estarmos atentos nesse ambiente congregacional. Então esses irmãos tinham esse propósito. Paulo falou para Timóteo para que ele pudesse persistir em ler as Escrituras, para que o progresso dele a todos fosse manifesto. A todos. Persistir em ler. Mesmo as nossas irmãs em Cristo, que não pregam publicamente, não tomam parte publicamente, nós conseguimos enxergar o desenvolvimento, o interesse. Quantas irmãs que a palavra de Deus flui nos seus lábios com essa facilidade. Elas têm o prazer, o gozo de estudar as Escrituras, porque o nosso irmão está falando sobre os dons espirituais. Há um campo amplo de serviço para as nossas irmãs. Então vamos pensar nisso. Quero pensar um pouquinho na igreja de Troade. Como seria a reunião de ministério, de ensino daquela igreja? Como acontecia naqueles dias as reuniões? Nós pensamos nessa noite aqui, temos pensado nesses dias, nos dons dados por Deus. Nós falamos dos dons de fala pública, o dom de evangelista. Nem sempre o evangelista vai ter facilidade de falar publicamente, nem sempre. Haverá evangelista caracterizado por falar individualmente, corpo a corpo. Haverá aqueles irmãos que vão entregar folhetos. Há uma sede no coração deles. Eles estão sempre dispostos. Então nós vamos pensar nisso, os evangelistas. Mas quero pensar numa reunião pública de uma igreja local, os evangelistas. Eu não sei quem são os evangelistas aqui no Arame. Eu não sei quem são os exortadores aqui da igreja do Arame. A palavra exortar, irmãos, ela tem a ideia de chamar ao lado, consolar, animar, encorajar, falar de perto. Como Barnabé viu a graça de Deus em Antioquia e animou os irmãos. Barnabé, ele é um exortador. Temos também, irmãos, aquele dom dado lá em Efésios capítulo 4, o dom de pastor. Pastores, lá está no plural. Esses irmãos são aqueles irmãos que vão trabalhar no meio do povo de Deus. Esses irmãos têm um coração exercitado, um coração
Podemos pensar sempre em um pensamento conciliador, algo que Deus colocou no coração deles. Eles vão procurar pastorear no meio do povo de Deus. Eu não estou falando dos anciãos, porque os dons dados em Efésios 4 é para o corpo. Um funcionamento do corpo, e esse dom pode ser usado, o dom de pastor pode ser usado em qualquer lugar. Mas vamos pensar um pouquinho nessa noite, na direção do Espírito. Queria que nós olhássemos o Evangelho de João. Vamos abrir lá no capítulo 13. Se não for o 13, é já o seguinte. Evangelho de João. O Senhor Jesus fez uma promessa: convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Eu falei capítulo 13, irmãos, é o capítulo 15. Capítulo 14, perdão. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Ele é chamado aqui de Consolador. Rapidamente, a palavra Consolador aqui é a ideia de alguém colocado do lado, ao lado, Paráclitos. O Senhor Jesus, ele fala de outro, em natureza, igual, divina, uma pessoa. E no dia de Pentecoste, a igreja, podemos assim pensar, a igreja foi realmente batizada, mergulhada, aquele pequeno grupo de cristãos recém-formados ali, 120, como diz Atos, foram mergulhados no Espírito Santo, formando um corpo. A igreja foi formada. O Espírito Santo veio habitar na igreja, veio habitar em cada salvo. E meus irmãos, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Se nós podemos desfrutar da presença do Senhor Jesus no nosso meio, nós podemos desfrutar da pessoa do Espírito Santo, meus irmãos, guiando, instruindo, dirigindo as reuniões do povo de Deus. Queria que vocês olhassem comigo Atos 16. Atos 16. Verso 6. E passado pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Queria falar aqui algo. Autoridade. O Espírito Santo guiando aqueles servos de Deus. Quero falar mais algo nessa noite aqui. Irmãos, quando nós entramos daquela porta para dentro, não pode ser isso. O Espírito Santo vai começar a nos guiar a partir do momento em que passamos daquele ambiente para dentro.
O Espírito Santo, ele vai, irmãos, trabalhar na nossa vida, nas nossas instruções, nas nossas meditações em secreto. Nós estamos olhando aqui o Espírito Santo, mostrando, direcionando o servo de Deus para pregar o Evangelho em uma determinada região. Irmãos, ele já tinha vindo, o Senhor já estava ausente, agora ele enviou outro Consolador, de igual sentimento, de igual poder. Verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Oh, irmãos, será que nós podemos sentir isto? Mas imagine bem, às vezes fazemos tudo, programamos tudo, fazemos tudo com antecedência. Queremos escolher os oradores, queremos escolher os pregadores. Nós estamos pensando, nós estamos visitando os irmãos aqui. Desde terça-feira, uma reunião programada, uma reunião que os irmãos pré-programaram, para que pudéssemos instruir e falar. Mas as reuniões secundárias da igreja em Arame, pensando nesse ambiente, onde o Espírito Santo, ele deseja ter essa parte para instruir, para guiar, e eu quero pensar com os meus irmãos em Cristo. Nós vamos olhar para 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. Os dias das manifestações de alguns dons estavam chegando ao fim. A igreja de Corinto recebeu todos os dons, não faltou nenhum dom para aquela igreja. E aquela igreja se envaideceu. Aquela igreja, se a gente pode falar, ela se inflou, inchou. E dava, podemos dizer, evidência para o exercício de alguns dons. Nós vamos olhar então, queria destacar algo aqui. Verso 26, é uma pergunta. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Quero destacar aqui, o dom de língua mencionado aqui, não era algo que nós ouvimos esses dias, sem sentido. Era uma língua, um dialeto, que se podia interpretar, falar. Imagine alguém aqui chegando, vamos pensar em alguém chegando numa reunião como esta, um irmão de um outro país, e nós colocássemos ele para falar aqui, não haveria nenhum sentido, nós não iríamos receber instrução, edificação, se não tivesse um intérprete. Então vamos pular isso aqui. O que eu quero destacar é a pergunta de Paulo: que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? A multiplicidade, esse tem. A importância da reunião da igreja, de que os dons possam ser exercitados. Provavelmente, logicamente, nem todos terão a mesma capacidade. A capacidade para talvez ter uma condição de um período de tempo ministrando a palavra de Deus. Mas eu quero pensar, ele diz aqui, tem salmo.
O que falasse em língua tinha que ter um intérprete. E a ideia era, faça-se tudo para a edificação. Reuniões, nós falamos reuniões abertas. E eu, irmãos, tenho pensado muito o nosso cuidado, nossa responsabilidade. Porque é nossa total responsabilidade. Você não vai ver aqui, não vai ter aqui no capítulo 14, a pessoa do Espírito Santo, no aspecto falando dele, porque já foi, nosso irmão falou no capítulo 12, ele dando os dons. Agora é nossa responsabilidade no uso dos dons. Então vamos imaginar uma reunião. Nós viemos para uma reunião. E nós não imaginamos como será a condução dessa reunião. E eu queria botar os irmãos para pensar. Até mesmo nossos hinos e cânticos, os nossos hinários, irmãos, deveria ser usado com cuidado. Não são os hinos que nós gostamos. Pedir ao Senhor que nos oriente. E de repente, chegamos para uma reunião, e nós estamos naquele ambiente congregacional, estamos orando silenciosamente. Quero falar algo rapidamente aqui. Irmãos, esse ambiente tem que ser um ambiente de temor, um ambiente em que nós chegamos para Ele com antecedência, um ambiente que nós vamos gastar tempo em oração silenciosa, um ambiente em que a reverência, porque nós estamos atraídos ao Senhor Jesus Cristo, a presença dEle, a pessoa do Espírito Santo. E de repente alguém vai pensar em um cântico, aquele cântico, vamos assim pensar, do Evangelho. O outro irmão, estou pensando na dependência do Espírito Santo, ele tem algo também na mente do Evangelho, foi citado um outro cântico do Evangelho. Estou entendendo que os irmãos estão entendendo o espírito da reunião. O Senhor quer falar do Evangelho, o Senhor quer instruir, o Senhor quer anunciar o Evangelho, ser sensível. Eu estou pensando, irmãos, que o Espírito Santo, Ele deseja, Ele quer guiar os seus servos. E eu queria falar com os meus irmãos aqui, sermos sensíveis. Irmãos, nós que estamos inseridos em uma igreja local, nós teremos tempo para, eu diria, se o nosso assunto, o nosso tema, o estudo, ele pode ser, eu vou dizer, dividido em pequenas porções, e eu vou explicar por quê. Olha comigo, versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Será que nós poderíamos pensar numa reunião da igreja local? Poderíamos pensar em que tivesse espaço para mais de um irmão falar, como nós estamos tendo nesses dias aqui? Será que seria normal? É normal poder ouvir outros irmãos. Um irmão levanta, ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele está falando. Irmãos, e é possível sentir quando o nosso assunto, o que nós estamos falando, é momento de parar. Porque o servo está ligado, ele está sensível à voz do Espírito. E ele está dizendo, falem os outros julguem. Mas eu queria que vocês observassem, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quero dizer para as nossas irmãs em Cristo, mesmo em silêncio,
Julgar aqui é estar atento, é estar ouvindo, poder entender o que está se falando. Uma irmã chama um irmão em particular. Eu imagino a Priscila, esposa de Áquila, lá de Corinto. Apolo, dá para você ir na nossa casa? Dá para você ir conosco em nossa casa, naquele ambiente do lar, conversando, ajudando aquele irmão? Um homem estava pregando o evangelho e falando assim: na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode olhar na sua Bíblia, não tem a palavra mesmo. Uma irmã com uma doçura, com uma capacidade. Aquela irmã falou: irmão, lê aquele texto de novo, em particular. Não tem a palavra mesmo. Julgar. Esse julgar. Não é algo fora, não é algo assim para a nossa vaidade, para menosprezar o que prega, não é isso. O julgar, eu estou dando aqui uma linha de pensamento para todos nós pensarmos. E nós não sermos orgulhosos, irmãos, para receber ajuda. Não ficarmos presos ao orgulho e achar que nós não precisamos sermos ajudados. Agora, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Verso 30. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Oh, meus irmãos, essa sintonia não é algo tão fácil, mas é algo que precisa ser experimentado. É algo que precisa ser desejado nos ministérios. Eu vou dizer para os meus irmãos em Cristo, nós temos insistido nisto com os nossos irmãos em Maringá. Procurado incentivar. Então, recente agora, a gente está vendo, depois de um período, um irmão falando, e esse mesmo irmão diz: olha, agora eu estou chegando ao final do meu tempo aqui, para que outro irmão, dentro dessa hora de reunião, a igreja marca um período de reunião, nós temos lá, das 19 até, das 20 horas até as 21. Porque nós vamos voltar ali mais dias. O meu tempo esgotou aqui, eu quero ser criterioso no tempo. Quero dizer para os meus irmãos pregadores aqui. Ok, perdão. Obrigado. Que a gente possa ser cuidadoso nisto. Meus irmãos pregadores que estão aqui, sejam sensíveis. O pregador ser sensível a isso. Às vezes, numa reunião, há crianças no colo, há mães com seus filhos. A importância de pensar nisso. Então vamos ser sensíveis, entender essa verdade. Mas eu estou querendo olhar mais uma vez aqui nesta reunião. E de repente o que está falando, seu tempo termina e de repente há um espaço, há tempo, que outros irmãos possam estar preparados, que outros irmãos possam pensar nisso. Falem 2 ou 3 profetas. Irmãos, aquelas reuniões, daqueles dias da igreja primitiva, não tinha uma escalinha, chegava lá, punha lá uma escala. Não tinha. Não havia isso. A suficiência das Sagradas Escrituras para guiar o povo de Deus. Aí falamos isto. Eu disse a um irmão, ele disse assim: mas assim não funciona, se não fizer assim, não funciona. E eu perguntei para esse irmão: e como vocês fazem nascer o Senhor? Como vocês vão fazer nascer? Como é que vocês fazem na ceia do Senhor? Tem um dirigente? Tem um irmão que fica ali pedindo para os outros orar?
Não, na reunião da ceia, o Espírito Santo pode guiar. Mas na demais reunião não pode. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nesses dias. Que haja em nós um anseio para depender do Senhor, para ser orientado por Ele. Então pensamos, versículo 31, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros. Uma reunião deve ser caracterizada pela decência, pela ordem. Eu confesso, meus irmãos, que eu tenho muita dificuldade da falta de ordem. Queria dizer algo para as irmãs em Cristo aqui, com muito temor. Às vezes é necessário que uma irmã saia desse ambiente para fora. Ela tira a sua cobertura, ela transita para lá e para cá, com a cabeça descoberta. Minhas irmãs, vocês estão num ambiente sendo observada pelos anjos. A importância desse ambiente, ser esse ambiente marcado pelo temor, pela presença dele. Não é a presença de qualquer um, não. É a presença do Senhor no nosso meio. Esse ambiente não pode ser um ambiente frívolo, um ambiente frio, corações aquecidos. Se eu não estiver falando, meus irmãos, eu devo estar atento, eu devo estar orando pelo meu irmão que está falando. As irmãs contribuindo com as orações, pensando, Senhor, quem o Senhor levantará nessa reunião? Quem o Senhor vai guiar para a instrução nessa noite? Então nós estamos olhando para dentro de uma igreja, a igreja de Troade, no seu dia a dia, naqueles dias em que não havia visita, em que não tinha a presença de Paulo, dos demais irmãos que estavam visitando, como era que eram as reuniões. Que o Senhor nos ajude nesses dias também a sermos apegados à palavra de Deus. Nós somos ensinados, nós aprendemos uma carga tão grande, irmãos, de tradições humanas, e não é fácil. Não é fácil. Mas se você perguntar pela palavra de Deus, se você tiver coragem de abrir esse livro e perguntar para ele, ele irá te responder como era, como se fazia, como as igrejas reuniam. E eu quero ler agora Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Já caminhamos para o fim. Capítulo 13 de Atos, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Queria destacar aqui essa palavra servindo eles, adorando eles ao Senhor. Adorando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Apartai-me Barnabé e a Saulo, a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Queria destacar essa palavra jejuando aqui. Esses irmãos estavam tão envolvidos com a obra do Senhor, que a alimentação não era algo prioritário. Não era algo que eles estavam se abstendo do alimento por uma razão de não poder comer. Mas eles estavam tão ocupados com esse serviço glorioso. A prioridade na oração estava acima de tudo. Mas o que eu quero olhar, nós estamos olhando para dentro de uma igreja. E eu queria destacar algo aqui. Se você fosse fazer essa lista aqui hoje,
se você fosse fazer, de nomes, você iria colocar Paulo lá em cima, no primeiro. Mas o Espírito Santo, como Deus que é, coloca Barnabé. E em segundo lugar, Simeão, chamado Níger. Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o Tertáqueo. Nós estamos olhando aqui, irmãos, esses irmãos ensinadores, sendo apresentados aqui pelo Espírito Santo. Será que nós sabemos, conhecemos os dons que a igreja tem? Os dons dados à igreja em Arame, será que a igreja reconhece? Será que numa reunião de ensino, a igreja, podemos dizer, sendo um momento para o ensino, irmãos, o Senhor vai levantar o ensinador. Para o momento da pregação do Evangelho, o Senhor vai levantar um evangelista. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade, meus irmãos. Essa sensibilidade. E olha o versículo 4. E assim esses enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, agora, podemos dizer, enviando aquele servo de Deus que a igreja havia, podemos assim dizer, esse impor as mãos aqui, é dizer, temos comunhão com esses irmãos. Nós confiamos nesses irmãos. Eles enviaram eles para uma obra, para um serviço. Então nós vamos parar por aqui, desejando que o Senhor nos ajude, nos dê graça, aos irmãos aqui em Arame, a nós em Aringá, aos irmãos em Gama, a depender do Senhor, que nossos ajuntamentos sejam marcados pelo temor, pela presença do Senhor e uma dependência do Espírito Santo, e um gozo inefável. Amém.